bem-vindos a mais um vídeo do Clube do Design. Eu sou Lilt Christian. Antes de começar esse vídeo, não esquece, confere a descrição. Tem links para todos os perfis sociais do Clube do Design e também para os meus cursos online. Tem curso de Illustrator, curso de InDesign. Clica na descrição, confere, dá uma lida e também tem alguns detalhes a mais para esse vídeo aqui. No vídeo de hoje eu vou falar sobre bancos de imagem. De novo, eu já falei sobre bancos de imagens em outras ocasiões. Eu tenho, se não me engano, 2 ou 3 vídeos a respeito, explicando como é que funcionam os bancos de imagem, como é que você pode usar as imagens e assim por diante. Eu vou deixar tudo linkado aqui embaixo na descrição e nos cardzinhos aí no cantinho também. Você pode conferir antes de ver esse vídeo aqui. E nesse vídeo eu vou tirar algumas dúvidas específicas em relação à compra de imagens em bancos de imagens. Então se você compra no Fotolia, no Shutterstock, no Highstock Photo, né, você com certeza já deve ter tido esse tipo de dúvida. Se ainda não tem, né, se ainda tem, ou melhor dizendo, eu vou tentar esclarecer essas dúvidas aqui. O que acontece é que eu recebi alguns comentários e alguns e-mails, não é de hoje na verdade que as pessoas me perguntam isso, elas gostariam de saber o seguinte: quando você compra uma imagem em um banco de imagens, como Fotolia, como Shutterstock, Highstock Photo e assim por diante, se eu compro essa imagem, o direito dessa imagem é de quem? É meu ou é do meu cliente? É a primeira dúvida, tá? Bom, primeiro, quando você acessa o contrato de licença dos bancos de imagem, você, claro, deve ler com muita atenção e você vai notar que, na maioria esmagadora dos casos, a licença é de usuário final, ou seja, é o usuário final que tem o direito de usar aquela imagem. Se você, designer gráfico, produtor gráfico, sei lá, web designer, está comprando uma imagem para usar em material publicitário de um cliente seu, o direito de uso dessa imagem é do seu cliente. Ou seja, você não pode comprar uma imagem, eu comprei lá uma foto de uma modelo e gostaria de usar no material de um cliente meu. Beleza, você aplicou lá no material do seu cliente e aí de repente, alguns meses depois, você decide usar a mesma imagem para um outro cliente. Você não pode fazer isso. Na verdade, só quem tem o direito de usar essa imagem é o cliente para o qual você vendeu, ou melhor, para o qual você atribuiu a imagem primeiro. Além disso, você não pode baixar uma imagem e revendê-la. Isso vai contra os direitos de uso no contrato que você assina quando você adquire uma imagem. A maioria dos bancos de imagem possuem contratos de licença muito fáceis de ler. É só você procurar geralmente no rodapé do site para que você entenda melhor como é que funciona essa questão. Mas de um modo geral, se você está comprando uma imagem para você, o direito de uso é seu. Se você está comprando uma imagem para aplicar no material de um cliente, o direito de uso é do usuário final, é do seu cliente, e você não pode usar para outros clientes. A menos que você compre uma nova licença. É claro que pega mal, né? Você usar a mesma imagem que você já usou para um outro cliente, não faça isso. Além de pegar mal, você acaba se sujando aí, né? Acaba correndo um grande risco de ser processado, caso ainda, por mais que seja difícil, né? Caso um dia o banco de imagens queira requisitar os seus direitos. Uma dúvida que também é bem recorrente, que eu acho que você também já deve ter pensado nisso, é com relação aos direitos de uso exclusivo de imagem. O que acontece é que muita gente acha que quando compra uma imagem de um banco de imagens, é só ela que vai poder usar aquela imagem, ninguém mais vai poder comprar aquela imagem, ou seja, você comprou a imagem, ela sai do catálogo, ninguém mais vai poder enxergar e nem comprar essa imagem. Bom, não é muito bem assim que funciona. Na verdade, bancos de imagens, Shutterstock, Fotolia, Highstock Photo, se você souber o nome de outro, aí só vem esse esteja na minha mente agora, eles são feitos para serem baratos, tá? São serviços que oferecem uma quantidade absurdamente grande de imagens, fotógrafos, estúdios participam para oferecer para você uma variedade muito grande de imagens, e elas são vendidas a um preço muito barato, muito em conta. Você paga aí coisa de 20, 25 reais em uma imagem que você pode utilizar 500 mil vezes até, em produtos impressos até 500 mil vezes, tá bom? Então você não vai, na verdade, o que você está comprando quando você assina um contrato, quando você vai lá, clica numa imagem, eu quero baixar essa aqui, desconta dos seus créditos para você baixar aquela imagem, o que você está adquirindo é o direito de usar essa imagem dentro do contrato de licença do serviço. Então você está adquirindo o direito de usar aquela foto. Opa, essa foto aqui, agora eu posso usar ela no meu projeto, no meu panfleto, no meu cartaz, na minha capa de CD, enfim, no seu projeto ou no projeto do seu cliente. Só que essa imagem fica disponível. Outras pessoas podem achar a imagem, até mesmo na sua cidade alguém pode achar a imagem e pode comprar, o que é bem difícil, para falar a verdade, né? A mesma pessoa, uma pessoa diferente
que atue no mesmo segmento, dentro da sua cidade, comprar exatamente a mesma imagem. É difícil de acontecer, mas pode acontecer, vai. Então você adquire, na verdade, o direito de usar. Outras pessoas podem adquirir esse mesmo direito e podem comprá-la livremente. Você não vai tirar a imagem do catálogo. Quando você compra a imagem, você só baixa ela e ela continua lá disponível para qualquer outra pessoa comprar. Se você quiser comprar uma imagem para uso exclusivo, aí o buraco é mais embaixo. É claro que se você precisar de uma imagem única e exclusivamente só sua, você dificilmente vai encontrar isso em bancos de imagem. Em alguns sites há um telefonezinho de contato lá, onde você pode ligar e pode negociar para comprar o direito de uso exclusivo, mas geralmente quando os fotógrafos publicam imagens em bancos de imagem, eles postam várias fotos muito parecidas. Geralmente muda só uma posição, muda só o lugar, muda só a roupa, mas geralmente elas são muito parecidas, tanto que se você utiliza esse tipo de serviço, você já deve ter visto que existem muitas imagens semelhantes com o mesmo modelo, mas com algumas posições diferentes. O que você precisa fazer para você comprar uma imagem para uso exclusivo é contratar um estúdio de fotografia. Então você dificilmente vai encontrar esse tipo de serviço em bancos de imagens, pode até encontrar, mas não é tão eficiente quanto você contratar um estúdio de fotografia. E aí vem justamente a questão dos custos. Como eu disse, esses serviços de venda de imagens, de concessão de licença de uso de imagem, eles são feitos para serem baratos. Então, os fotógrafos e os estúdios publicam centenas de fotos, eles vendem algumas, tiram algum lucro e eles podem continuar vendendo para quem eles quiserem. Agora, se você precisar usar exclusivamente, se você quiser uma imagem só sua, você precisa contratar um fotógrafo profissional ou um estúdio de fotografia ou uma agência de publicidade. Você vai precisar firmar um contrato com essa agência, com esse estúdio, com esse fotógrafo, para que ele capture essas imagens, geralmente para uma finalidade específica. Então você contrata o fotógrafo ou o estúdio já dizendo para que você vai usar aquela imagem. Isso vai depender da negociação da sua empresa ou de você com o estúdio, para que você possa usar essa imagem de diferentes maneiras. E a partir desse contrato, na grande maioria das vezes, você firma a utilização para um uso específico, e se você precisar usar essa imagem para uma outra coisa, você precisa pagar de novo e refirmar o contrato com o estúdio ou com a agência de propaganda. Até mesmo nos contratos para utilização exclusiva de imagens, existem muitas cláusulas que vão precisar que você pague. Se você, por exemplo, contrata uma imagem ou contrata uma agência de publicidade para fazer uma imagem para você colocar, sei lá, na capa de um CD que você vai distribuir aqui no estado do Pará. Beleza, você contrata, eles tiram a foto, aí você imprime a sua capa de CD e distribui no Pará. De repente o seu CD bomba, faz sucesso, e aí você decide imprimir mais alguns CDs para você mandar, sei lá, para o Rio de Janeiro ou lá para São Paulo. Se você fizer isso, muito provavelmente você vai estar quebrando uma cláusula contratual com a agência que fez a foto, porque você tinha contratado a foto ou o direito de uso da imagem só para usar no Pará. Você não pode levar ela para o Rio de Janeiro. Você, como vendedor, não pode vender um produto no Rio de Janeiro usando a mesma imagem. Você precisa entrar em contato com a agência, renegociar os termos do seu contrato e falar, olha, preciso expandir aí a tiragem do meu CD, vou levar lá para o Rio, vou levar lá para São Paulo, e aí como é que fica? E aí você vai refazer os termos e vai precisar pagar mais por isso. Isso acontece porque geralmente direitos de uso de imagem, direitos de uso de vídeo, de trilhas sonoras, de ilustrações, elas têm um peso muito grande em relação à tiragem e à quantidade ou distribuição do material em que esses arquivos ou projetos serão utilizados. Então, quanto maior for a distribuição, geralmente você vai precisar pagar mais. Quanto maior o potencial de lucro também do seu produto, muito provavelmente você vai precisar pagar mais para poder utilizar a imagem para alavancar o seu produto, a sua marca, a sua imagem. Eu não tenho uma experiência muito grande disso, só conheço o que eu presenciei contratando serviços de fotografia, trabalhando com fotógrafo e estúdios de fotografia e agências. Então, se você tiver dúvidas específicas desse campo, se tiver algum fotógrafo assistindo, alguém de alguma agência assistindo, pode utilizar os comentários aqui, vamos dialogar para a gente esclarecer um pouco mais as dúvidas. Mas, de modo geral, é isso. Quando você compra uma imagem no banco de imagens, você só está adquirindo o direito de usar. Eu abri aqui no meu celular os direitos de uso do Shutterstock, tá? Eu vou ler aqui com vocês o que você compra, tá? O que você está adquirindo quando você compra o direito de uso de uma imagem, o contrato de licença de imagem do Shutterstock. O link vai ficar aqui na descrição do vídeo também, tá? Vou ler aqui com vocês.
Isso, como eu disse, está facinho de acessar no rodapé, tem lá contato de licença, você pode acessar em qualquer banco de imagens e ler. Diz o seguinte, para o contrato de uso de licença de imagem, tá? Ele também tem de vídeo, tem outros materiais aqui, mas de uso de imagem, o contrato de licença de imagem padrão. Na maioria dos bancos de imagens tem dois tipos de licença, a licença padrão e a licença ampliada. A gente vai ver o que cada uma delas tem de diferente, olha só. Licença de imagem padrão concede a você o direito de utilizar imagens, 2 pontos. Aí vem como uma reprodução digital, inclusive em sites, propagandas online, mídia social, propagandas móveis, aplicativos móveis, softwares, cartões eletrônicos, publicações eletrônicas como livros eletrônicos, revistas eletrônicas, blogs, etc. Em mídia online, inclusive em serviços de compartilhamento de vídeos como YouTube, Dailymotion e Vimeo, etc. Sujeitos a limitações orçamentárias determinadas no subparágrafo I1A 4 a seguir. Então vem algumas outras cláusulas aqui que você precisa prestar atenção. Em material impresso, 2, tá? Em material impresso, em forma física como parte da embalagem e rótulo de um produto, papel timbrado, cartão de visita, propaganda em ponto de venda, billboards, que são outdoors, né? Arte de capa de CD e DVD, ou na propaganda ou cópia de mídia tangível, incluindo revistas, jornais e livros, contando que nenhuma imagem seja reproduzida mais do que 500 mil vezes no total. 3. Como parte de uma campanha publicitária em movimento, o fornecido ao público-alvo desta campanha é inferior a 500 mil impressões brutas. Em um filme, vídeo, série para televisão, 4 esse, tá? Em um filme, vídeo, série para televisão, propaganda ou outras produções multimídia para distribuição em qualquer mídia atualmente conhecida ou futuramente desenvolvida, uma produção, sem consideração ao tamanho do público, contanto que o orçamento de tal produção não exceda $10 mil. Então aqui no caso, quando você não tem como medir a quantidade de pessoas que vai ser atingida com a campanha, você tem aí um orçamento limite de $10 mil. Para uso pessoal não comercial, não para venda, download, distribuição ou qualquer outro tipo de uso comercial. Ou seja, quando você compra uma imagem, você não pode vender ela, não pode usar ela em material que você vá vender, tá? Desde que a imagem faça parte do material vendável. Ela pode fazer parte da embalagem, pode fazer parte do outdoor, mas se você quiser, por exemplo, vender uma camisa e imprimir essa imagem, você não pode. É uso comercial da imagem, porque a imagem passa a ser, na verdade, o bem de valor que está fazendo, né, o seu cliente comprar aquele produto. E aí vem justamente a licença de uso ampliada, que vai cobrir todos os usos comerciais que você pode fazer dessa imagem. Vamos lá. A licença de imagem ampliada concede a você o direito de utilizar imagens, 2 pontos. 1. De qualquer maneira permitida com a licença de imagem padrão, a gente leu agora, sem qualquer limitação quanto ao número de reproduções, audiência ou orçamento. Vou explicar uma diferença para vocês. A licença padrão é aquela da imagem de R$20, de $8, de $1, algumas vezes em alguns bancos de mais se encontram imagens mais baratas, dependendo da cotação do dólar fica mais caro, né? A licença de imagem ampliada, geralmente ela custa 10 vezes mais do que uma licença padrão. Então, às vezes uma licença de $10, ela custa $100 quando você compra a licença ampliada. Aí você vai adquirir esses direitos. Número 2, em mercadorias ou itens promocionais para venda ou distribuição, coletivamente mercadoria, inclusive essa limitação a tecidos, então você pode utilizar a imagem em produtos de tecido, almofadas, camisetas, mas tem algumas restrições também. Tecidos, obras de arte, imãs, arte para parede, calendários, brinquedos, artigos de papelaria, cartões comemorativos ou qualquer outra reprodução física para revenda ou distribuição. Então isso aqui é quando você coloca o material em um projeto e vai vender esse projeto, tá bom? Diferente de você colocar em um panfleto do seu cliente que vai ser rodado e distribuído gratuitamente, digamos assim. Contanto que tal mercadoria incorpore elementos criativos ou funcionais, materiais além da imagem. Então a imagem não pode ser o único objeto utilizado. 3. Em arte para parede, sem qualquer elementos criativos ou funcionais extras, pode usar só a imagem se quiser, para fins decorativos em um espaço comercial pertencente a você ou cliente e não para venda. Então você não pode vender para aplicar em uma parede. Okay? Você não pode vender exclusivamente a imagem para aplicar em uma parede. 4. Incorporadas como elementos de modelos digitais para venda ou distribuição. Então se eu quiser baixar uma foto aqui no Shutterstock de uma imagem de uma pessoa com uma camiseta, de um jogador de futebol fazendo um chute, sei lá, dando um chute, e eu quiser usar essa imagem para criar um mockup para aplicação de uniformes, por exemplo, eu posso fazer esse mockup e posso vender esse mockup utilizando essa imagem com a licença ampliada. Ou se eu quiser, por exemplo, fazer um template de um cartão de visitas, de um panfleto, de um flyer, de um catálogo, e essa imagem fizer parte desse catálogo, não tem problema, eu posso vender o catálogo, que a imagem vai junto para uso no catálogo, beleza?
E aqui tem uma observação em itálico. Se as licenças de imagem padrão ampliada não concederem os direitos de que você precisa, entre em contato com o serviço de atendimento ao cliente. Aí tem o telefone aqui dos Estados Unidos, né, longe pra caramba. E tem outras informações aqui, eu vou deixar o link aqui embaixo para você acompanhar. É o contato de licença em português do Shutterstock, ok? Bom, então como você pode ver, o direito de uso padrão, ele permite que você use a sua imagem, principalmente material publicitário, tá? Então é para publicidade. Você pode usar em panfleto, em cartaz, em flyer, em folder, desde que você obedeça a tiragem de 500 mil unidades. Se você precisar incorporar essa imagem em um produto, em uma caneca, em uma camiseta, desde que ela não seja o único elemento utilizado nesse produto, você precisa de uma licença ampliada, pagando, é claro, até 10 vezes mais por isso. Então você entende a diferença entre a licença de imagem ampliada e a licença de imagem padrão. E é claro, existe uma diferença absurda entre você comprar esse tipo de licença, onde você está adquirindo, na verdade, apenas o direito de usar a imagem, não é exclusivo, e você comprar ou contratar um estúdio ou uma agência de publicidade ou um fotógrafo para fazer uma imagem exclusiva, onde você vai pagar muito mais caro e geralmente vai ficar amarrado em um contrato bem definido do que você pode ou não pode fazer com essa imagem. E para fechar, uma outra dúvida muito recorrente é quanto tempo você pode usar essa imagem. Como a gente viu no contrato do Shutterstock, você pode usar essa imagem até 500 mil impressões, mas em alguns contratos, eu não lembro se o do Shutterstock tem isso em alguma outra cláusula, em alguns contratos há um limite de tempo em que você pode continuar reproduzindo essa imagem sem precisar renovar a sua licença. Geralmente esse tempo é de 1 ano, então quando você compra uma licença, você pode utilizar essa imagem durante 1 ano, e se você chegar em 1 ano e não usar as 500 mil vezes, ou se estourar as 500 mil vezes antes, também precisa renovar, mas se você chegar 1 ano e não estourar as 500 mil, você precisa comprar uma nova licença. Fechando o vídeo agora, vem uma dúvida que eu sei que você está se fazendo agora, muita gente já me perguntou, muita gente já me questionou, eu realmente acho que é importante falar aqui. Se eu quebrar o meu contrato, se eu usar a minha imagem de uma maneira que fira o meu contrato, que infringe as cláusulas do contrato de licença do banco de imagem, eu posso ser preso? Eu posso ser punido? Ou eu posso, sei lá, pagar multa e ir para a cadeia? Isso é dúvida de muita gente, né? Isso tem até muito a ver com pirataria, com baixar aplicativo pirata instalado no computador. Eu vou falar sobre pirataria em outro momento, mas vamos focar aqui nas imagens. Você pode ser preso se você utilizar uma imagem indevidamente, se você pegar uma imagem do Google, por exemplo. Bom, como você sabe, eu trabalhei durante um bom tempo em uma grande corporação, uma corporação internacional. E uma coisa que eu vou te dizer, que se você trabalha para uma empresa, se você tem um CNPJ, se você, até mesmo sendo pessoa física, mas você tem objetivos para o seu negócio, qualquer risco deve ser considerado. Então se você tem uma empresa e você quer levar o seu negócio a sério, você sabe que correr risco é inaceitável. Então por mais que seja difícil você ser pego, por mais que seja difícil você ser rastreado, qualquer risco é um risco. E geralmente nas grandes corporações, agora trazendo a minha experiência à tona, qualquer risco deve ser considerado. Então a gente sempre precisou seguir todos os parâmetros legais, justamente porque se você cometer um errinho, você ferra completamente a corporação, o seu trabalho, o seu negócio e o seu nome. Então por mais que seja difícil você ser pego, você ser rastreado, qualquer risco deve ser considerado. Se você quiser comprar a imagem, se você quiser baixar pirata, é um risco que você assume correr, tá bom? Por mais que seja difícil, se você tem perspectiva de crescimento, um dia você pode ser pego. Um dia você pode ser auditado, um dia o seu produto pode crescer exponencialmente, você pode fazer um sucesso que chame a atenção das empresas que vendem direitos de licença. Ela vê a imagem dela, peraí, deixa eu ver se esse cara aqui tem a minha licença. Ei, manda aí o teu contato de licença para eu dar uma olhada. Quando foi que você comprou essa imagem? E aí você se ferra. Se você não acredita nisso, se você acha que você nunca vai ser pego, por sua conta e risco, tá bom? Mas existem maneiras de você ser rastreado, por mais que seja difícil, por mais que demore, você deve considerar que todo risco é um risco. Todo risco deve ser considerado. E convenhamos, né, gente? Pagar R$20 por uma imagem, por um projeto que você cobra aí 100, 200, 300 reais, quando você faz um projeto de um flyer, você deve incluir os custos de compra de imagem para se proteger e para proteger o seu cliente. Se o cliente vai pagar R$20 a mais só para comprar a imagem, não há mal nenhum nisso, não é caro, é baratíssimo. E você pode adquirir as imagens, inclusive por planos de assinatura que te oferecem milhares de imagens por um preço reduzido. Bom, é isso. Se você tiver qualquer dúvida ainda em relação à utilização de bancos de imagem, utilize os comentários aqui embaixo que eu terei prazer em responder. Se você trabalha em agências, em estúdio de fotografia,
Compartilha com a gente aqui a sua opinião, compartilha a sua experiência também. Eu tenho certeza que você pode ajudar a enriquecer ainda mais esse conteúdo. Não esquece de curtir e compartilhar esse vídeo. Leva lá para o Facebook, leva lá para o grupo do WhatsApp, leva até para o grupo da família se quiser, para o Telegram, para o Twitter. Assim você ajuda o meu trabalho e eu continuo desenvolvendo esses vídeos aqui que eu sei que você adora. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!